Olha que coisa interessante a maneira como a gente tem pesquisado, né? As pessoas, os pesquisadores notaram que o vírus da Zika ele tem predileção por esse tecido neurológico, né? Pelo cérebro e tal. Por isso que ele causa microcefalia nas crianças quando a mãe se infecta pelo vírus e está grávida, né? Ele ataca o tecido cerebral do feto quando ele está no útero, né? Então, uma coisa terrível, né? Uma doença infecciosa transmitida por um mosquito, a gente não conseguir controlar isso e dessas alterações horríveis na vida das pessoas, né? E dentro de toda essa coisa horrível que foi esse surto do Zika, os pesquisadores conseguiram detectar que ele vai naquela célula do cérebro da criança que se multiplica. Porque é um tecido cerebral que cresce, né? Não um tecido cerebral que está parado. O cérebro da criança se desenvolve e o vírus parece gostar de célula do cerebral que se desenvolve. E aí alguém teve a ideia, será que a gente não pode usar esse vírus para atacar um tumor do cérebro, que é uma célula cerebral que cresce? Não é bem do neurônio, né? O tumor cerebral. Ele é das células de sustentação, que a gente chama célula da glia. Astrocitoma e o oligodendroglioma. E aí começaram a fazer pesquisas em laboratório, em animais, mostrando que o vírus ele infecta preferencialmente o tumor. Se você injeta na pessoa, dá zika para aquela pessoa que está com um tumor cerebral, ele mata, ele vai infectar o cérebro, possivelmente, mas pouco, mas ele vai matar mais o tumor cerebral do que o infectar a pessoa, né? Os tecidos saudáveis. Então, tá em estudos iniciais, eu não saberia te dizer exatamente em que estágio está. Até onde eu saiba, não tem teste em seres humanos com o vírus da Zika. Mas me parece bastante promissor essa abordagem inteligente, né? E ainda mais uma doença que é uma doença muito difícil de tratamento ainda, né? Tumores cerebrais são tumores que são bastante resistentes aos tratamentos, tem pouca coisa que funciona hoje, né? O tratamento de um tumor cerebral é basicamente cirurgia para tirar o tumor, irradiar, fazer radioterapia naquele lugar que foi feita a cirurgia e comprimidos, né? A gente usa temozolomida muito frequentemente. Mas a gente sabe que esse tratamento não cura a doença, né? Ele controla por um tempo e depois que a doença volta a crescer, a gente vai ter que fazer um outro tratamento. Mas em última análise, as pessoas quase que invariavelmente vêm a falecer dessa doença porque é uma doença ainda muito difícil. A gente não descobriu qual era o calcanhar de Aquiles dela, qual o ponto fraco. Essa coisa do vírus da Zika é uma coisa interessante, que nos parece promissora. Tem alguns estudos com imunoterapia, com resultados iniciais, ainda está um pouco pedalando, como a gente chama, né? A gente não descobriu direito como é que a gente faz para a imunidade com vontade ali, né? Então, parecia ter um resultado preliminar, mas depois acabou não funcionando tão bem. E tem uma série de mutações que a gente vem testando em tumor cerebral, MGMT, IDH, e tem uma outra que é a deleção do 1P19Q, uma translocação cromossômica, que a gente fica tentando achar medicamentos que funcionem contra isso, sim ou não, mas a gente não teve muito sucesso ainda nesse tipo de tumor, né? Eu diria que se fosse botar ranquear, assim, é uma doença que ainda está meio órfão de medicamentos. A gente precisa de melhorar bastante do tumor cerebral. Então eu vejo com bons olhos essa coisa do Zika, uma coisa que nos parece interessante. E talvez o Zika junto com a imunoterapia, será que isso não teria algum efeito? Uma combinação de tratamentos. A gente está meio conjecturando ainda, sabe? Uma coisa um pouco laboratorial. Não está ainda na clínica. Mas temos coisas aí, né? Porque se você fosse ver até 10 anos atrás, não tinha nem isso, né? Então agora a gente está pedalando, a medicina tem avançado bastante. E essa coisa da imunoterapia a gente está aprendendo como usa e talvez consiga aprender a usar para tumor cerebral também em breve. Mas ainda está uma coisa meio laboratorial, tá? A boa notícia é que a coisa se mexeu e está se mexendo em laboratório, mas ainda temos que ter um pouco de paciência porque o paciência talvez não seja um termo bom, mas talvez a gente tenha que ter um pouco de atenção para essa coisa do clínico, porque não está lá na clínica ainda, né? A gente tem que focar mais no laboratório para quando entrar na clínica entrar bem, entrar para resolver assim, para funcionar. Porque também é bem frustrante você fazer um desenvolvimento do medicamento às pressas no laboratório e não entendeu direito, quando você testa na clínica não funciona, você fala, perdi tempo no laboratório.